Deus é um Deus de aliança. E a vida humana também é marcada por alianças. Observe que o casamento é uma aliança. Que contratos que são feitos com respeito a até mesmo venda, compra, são alianças. Pessoas se comprometem a serem fiéis no acordo. Os relacionamentos humanos estão fundamentados em alianças. E é por essa razão que a nossa sociedade está passando por sérios problemas com respeito aos relacionamentos, porque esse caráter que é a aliança presente nos relacionamentos se perdeu. As pessoas já não mais se relacionam com aliança. Observe que antigamente bastava se dar uma palavra que era suficiente. Ninguém precisava ir para um cartório, assinar 10 vias de um contrato, ter 10 testemunhas e tudo que for possível para se proteger de uma possível quebra de contrato, para ter pelo menos um pouco de descanso de que o outro vai cumprir aquilo que prometeu. Porque havia uma consciência, tendo em vista que o cristianismo cristianizou o mundo durante muitos séculos, a consciência de que a palavra ela tem valor. Ela tem valor. Isso por causa da aliança. A aliança que ela rege os relacionamentos na sociedade. Isso nós aprendemos com Deus. Deus se relaciona conosco por meio de alianças. Porque nessas alianças Ele promete para nós. E nessas promessas, Ele nos dá tranquilidade, nos dá segurança, nos dá esperança. E então nós caminhamos na certeza de que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Também, como lá na frente ainda veremos, a aliança que foi feita por meio do mediador Moisés, em que o povo deveria também ter uma parte de cumprir a sua parte, nós vemos que Deus promete e exige dentro de um relacionamento bilateral. E as alianças então vão regendo as relações, tanto sociais, quanto a nossa relação com Deus, a relação da criação e principalmente do povo de Deus com Deus. E nós vamos para Gênesis capítulo 6, na verdade uma porção de texto que vai do Gênesis 6 até Gênesis 9, em que Deus vai purificar a terra por necessidade, intervindo para que a corrupção seja tirada dela, e vai fazer uma aliança, uma nova aliança com a criação por meio de um mediador. E tudo isso que vai acontecer, de Gênesis 6 a 9, vai acontecer entre Deus e a criação, tendo no meio um homem, Noé, o mediador da relação entre Deus e a criação dele. E nós vamos fazer a leitura de Gênesis 6, versículos de 1 até 22. Gênesis 6, de 1 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, teu poder para a salvação. Agradecemos porque podemos ser edificados por meio dela. E rogamos que o teu Santo Espírito, então, nos capacite a compreendê-la e a aplicá-la à própria vida, para que a tua igreja venha a ser amadurecida e, praticando tua palavra, glorifique o teu nome. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos, na exposição do capítulo 4 a 6, que o capítulo 6 de Gênesis é a síntese da mistura entre o 4 e o 5. Ou seja, no 4 temos a descendência de Caim, uma descendência maligna e cheia de pecados, portanto. No capítulo 5 temos a descendência de um povo de Deus que anda com Deus, que tem prazer em Deus e esperança no Senhor, marcada, contrário, de pecados, por longevidade, adoração, uma bendita genealogia, mas que durante o tempo se deixou levar, como diz o primeiro versículo, o primeiro e segundo versículo do capítulo 6, pelas filhas dos homens que eram formosas, então tomaram para si dentre todas as que mais lhe agradaram. A mistura entre a descendência de Caim e a descendência de Sete fez com que a terra inteira se corrompesse e então não sobrasse mais do que uma família como sal da terra e luz do mundo. Deus olha para a terra que está toda corrompida. Vimos o perigo que a Escritura, nesta porção de texto, nos alerta sobre esta mistura entre o povo de Deus e o que não é povo de Deus. De forma que nos exorta a não contrair aliança mista, como nós vimos Paulo dizer em 2 Coríntios capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? A consequência desta união foi devastadora, uma terra corrompida aos olhos do Senhor. Deus então se angustia diante disso, pesa o coração de Deus. E Deus, que havia dado longevidade ao homem, nós vemos na genealogia de Sete, eles vivendo 900, 800, 700, vivendo muitos séculos. Agora Deus disse: reduzirei.
meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A partir de então, observem na leitura que vocês fizerem da Escritura, que os personagens bíblicos vão diminuindo em idade. A idade em que morrem os personagens vai sendo reduzida. O Noé ainda vive bastante, 950 anos, como diz capítulo 9, versículo 29, mas pouco a pouco os personagens vão morrendo com idade mais próxima daquilo que Deus disse que seria a idade média limite de vida de um homem, e de tal forma Deus cumpre sua palavra que o último personagem de Gênesis, José, na morte dele diz que ele morreu em Gênesis 50, 22 com 110 anos. Não é em vão que Moisés nos mostra esta redução de idade e o cumprimento no último personagem do livro, de forma que Deus mostra sua fidelidade no cumprimento de sua palavra. Deus se desgostou porque o homem mostrou que é sempre carnal, pecador. Porque Deus não se agrada do pecado. Deus não se agrada do que está acontecendo. Deus não se agrada em ver a nossa nação completamente perdida, de ver o mundo em caos e confusão. Deus não se agrada de nada disso. Deus não se agrada quando vê crianças padecendo na mão de criminosos, quando vê pessoas tendo sofrimentos por causa da maldade do mundo. Deus não se agrada das coisas ruins que acontecem de jeito nenhum. Deus não se agrada. Isso poderíamos dizer o entristece, como ele diz no versículo 6, que isso pesou no coração dele. Por essa razão ele então reduziu, para que o homem não vivesse muito, e vivendo muito, estes muitos anos fossem anos em que o pecado se proliferasse. Deus mostra que não tem prazer então no homem pecador, que em tudo que faz mostra seus pecados. Mas ao contrário destes homens, um homem dentre uma geração corrompida agrada ao Senhor. Um homem que nós veremos é escolhido por Deus para ser mediador de tudo que vai acontecer entre Deus e a criação. Um homem que ouve de uma forma bastante semelhante à aprovação de Deus ao que aconteceu com Jesus por ocasião do batismo, que uma voz disse: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". Porque este homem aqui deve ser compreendido como um tipo, uma figura de Cristo, o nosso perfeito mediador. Noé. Versículo 9 diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele achou graça diante de Deus, como Jesus achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Andava com Deus como andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. E isso, mesmo numa geração corrompida. Ou seja, o mundo não influenciou Noé. O mundo não corrompeu Noé. Noé não se viu obrigado a fazer o que o mundo fazia. Noé não se viu obrigado a viver como o mundo vivia. E mesmo que o mundo todo, porque apenas a família de Noé se manteve íntegra, mesmo que o mundo todo o pressionasse a viver conforme os padrões deste mundo, Noé se manteve justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo mau. Acontece ao nosso redor o tempo inteiro maldade, o tempo inteiro criminalidade, e as pessoas vão mostrando a natureza pecaminosa todos os dias ao nosso redor. Os padrões do mundo são sempre corruptos, corrompidos, perversos, imorais, maus, apesar de nós podermos ver algumas coisas boas serem feitas aqui e ali, tendo em vista que o homem, mesmo pecador, ainda é a imagem e semelhança do Senhor. Uma imagem e semelhança
também corrompida, também ofuscada por causa da natureza pecaminosa. Você que está nesse mundo, está preservando uma caminhada com Deus, está andando com Deus, como Noé e Enoque andaram com Deus dentro, no meio de uma geração corrompida. Observe que isso destaca a vida de Noé com Deus, porque Noé não estava andando com Deus no meio da igreja. É fácil viver com Deus ou agir de uma forma agradável a Deus no meio da igreja. É fácil viver uma vida fiel a Deus no meio daqueles que também professam a fé em Cristo Jesus. O difícil e o desafio é sermos fiéis a Deus no meio de um mundo corrompido, de uma geração corrupta. Este é o desafio que nós temos. Vivemos num mundo mau e mesmo assim andarmos com Deus. Vivemos num mundo que atenta a nos atrair para tudo que é mal, para toda imoralidade, toda injustiça, toda mentira, todo engano e tudo que é ruim. E mesmo assim preferimos andar com Jesus, preferimos viver para Jesus, preferimos meditar na palavra de Jesus, preferimos falar com Jesus, preferimos adorar Jesus, preferimos preservar uma vida que agrada a Jesus do que uma vida que agrada aos homens, mesmo que seja tão tentador nos juntarmos ao mundo com tantas propostas que podem até fazer os nossos olhos cobiçarem as coisas deste mundo. Este é o desafio. Sermos fiéis no meio de um mundo mau. Não é apenas aqui. E Noé estava sendo. Deus se agrada de seu povo, que como sal da terra e luz do mundo, é fiel no meio de um mundo mau. Não abre mão, mesmo pressionado de todos os lados. Logo, observe que as tentações e provações que aparecem na nossa vida, elas cumprem um propósito importante, testar-nos para que nós mostremos que amamos mais a Deus do que a nós mesmos, que amamos mais a Deus do que a qualquer outra coisa, que nós de fato estamos prontos para viver por Cristo, morrer por Ele, para andar com Ele, como Noé. Noé é um homem justo. Isso é importante, porque Noé será o mediador. Observe que no texto que nós lemos, Deus diz a Noé o que ele deve fazer. Deus não diz para a esposa de Noé, para os filhos de Noé, para os bichos que estavam ao redor de Noé, e nem para outra pessoa que vivesse naqueles dias. Noé é o homem escolhido para ser o mediador. A conversa é tão somente entre Deus e Noé. Só que mesmo que a conversa seja entre Deus e Noé, muitos estão sendo beneficiados por aquilo que Deus está prometendo a Noé. Por isso, muito importante vermos que Noé, que aparece como um mediador, alguém que está mediando entre Deus e a criação, entendemos que ele era um homem justo e íntegro. Porque o nosso mediador, Cristo Jesus, que para quem Noé apontou, é justo e íntegro. Não poderia ser diferente. Quem poderia mediar entre Deus e a criação, entre Deus e nós, senão alguém justo e íntegro? Somente alguém justo e íntegro poderia, de fato, trazer da parte de Deus sua palavra, sua vontade e ser um instrumento para a salvação. Porque ainda que a arca tenha sido a arca da salvação, foi Noé quem a construiu. Logo, Noé foi um instrumento para a salvação de sua família e da criação. Um mediador, como Cristo é para nós. Vemos então em Noé, como nós mencionamos, o tipo de Cristo, apontando para Jesus, apontando para aquele que um dia viria para ser o nosso mediador e o salvador de todo um povo que estivesse nele. E Deus trabalha assim, mediação. Isso é um desafio. Por que é um desafio? Porque a família não ouvia Deus falar com ela, poderíamos pensar. A família não foi convocada por Deus para fazer a vontade dele. Não foi com a família que Deus
falou foi com Noé. Qual era o desafio? Confiar em Noé. A família teria que acreditar que Noé estava fazendo a obra do Senhor. É claro que nós não sabemos detalhes de como Deus falou, mas o texto diz que Deus disse a Noé o que ele deveria fazer junto à sua família. E então a família deveria confiar nele. Eu gostaria de aplicar isso à sua vida. Você confia em Jesus? A salvação não vem por suas obras. Você pode olhar para a sua vida e ver pecados, ver falhas, ver fraquezas, porque você encontrará todos os dias defeitos. E com esses defeitos, você olhará para Deus, olhará para si mesmo e dirá: eu sou indigno de Deus. Virá então um grande desafio, confiar no justo e íntegro, no justo e justificador Jesus, mediador da salvação de Deus para nós. Confiar que Deus deu a Ele a nossa salvação e nós somos salvos ao confiar nele e entregar a vida a Ele. Como a família teve que fazer. A família teve que obedecer Noé, teve que fazer o que Noé mandou. E durante 100 anos, não foi pouco tempo, 100 anos, eles tiveram que trabalhar duro para construir uma arca, que seria a salvação deles. Por 100 anos, a família poderia ter pensado que Noé estava louco, poderia ter pensado que ele ouviu coisa demais. A família poderia ter desprezado aquilo que Noé trouxe da parte de Deus, mas eles confiaram em Noé, porque Noé era um homem justo e íntegro. Confie em Jesus. Confie em Jesus. Confie na salvação de Jesus. Ao entregar a vida para Ele, não duvide que Ele é suficiente para nos salvar, que Ele é suficiente para transformar nossa vida, que Ele é suficiente para nos dar a vida eterna, e que nós, que queremos viver uma vida agradável a Deus, não precisamos confiar nossa vida nas nossas obras, na nossa tentativa de fazer algo agradável a Deus, mas tão somente nos méritos do Senhor Jesus. Confie, para que não tenha angústia ou medo de perder salvação, porque Deus é fiel e Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu em Cristo Jesus, como cumpriu com Noé. Tudo que Deus prometeu demorou. A família teve que esperar 100 anos, mas Deus cumpriu aquilo que fez. Noé é um mediador da palavra de Deus, da vontade de Deus, entre uma manifesta de Deus para a sua criação. Ele é um mediador de aliança, Ele é um mediador. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo de número 6. Hebreus 8, 6. Diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança feita em Cristo, tendo Cristo como mediador, uma superior aliança, a aliança feita com Moisés. Cristo é o nosso mediador. Confie nele. Será que eu vou conseguir chegar lá? Confie no mediador. Diz o texto aqui no versículo 22, que nós lemos, que Noé fez tudo consoante o que Deus lhe ordenara. Ou seja, Noé foi um mediador fiel. Deus mandou e Noé fez. E algumas vezes isso será dito, não apenas nesta, mas versículo 5 do capítulo 7 diz que e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Noé é um fiel mediador. Cristo é o nosso fiel mediador, que está mediando a salvação de Deus para nós e, sendo justo, é também fiel a ponto de fazer tudo aquilo que Deus mandou. Tudo. A necessidade de que, para receber a salvação,
Noé precisava fazer tudo. E se Noé não obedecesse? E se Noé não fizesse a arca? E se Noé duvidasse de que haveria realmente tanta chuva e tanta água de cima e de baixo, a ponto de inundar a terra, e ele não fizesse a arca como Deus mandou? E se ele achasse que uma arca daquele tamanho era muito grande, e então fizesse uma menor? Se Noé não fosse fiel, toda a criação seria prejudicada, porque estava nas mãos de Noé a salvação de toda a criação. Perceberam? Porque ele era o responsável como mediador da palavra de Deus, da salvação de Deus. Cristo é o nosso fiel mediador. Tinha que ser perfeito, pleno, fiel em tudo. Ele fez cabalmente o que Deus quis. Ele cumpriu perfeitamente como Deus quis, para que fosse o fiel mediador da aliança entre Deus e a criação, entre Deus e o seu povo. Ele fez exatamente. De forma que tudo que Cristo fez é tão perfeito que não precisa ser acrescentado nada mais para que nós tenhamos felicidade, certeza de salvação, portanto vida eterna, capacidade de viver uma vida para agradar a Deus e tudo aquilo que é necessário para termos uma vida abundante com Deus. Nós encontramos em Cristo, porque Ele é o fiel mediador. Assim como a família de Noé e toda a criação encontraram em Noé um fiel mediador que fez tudo direitinho e, portanto, foi suficiente. Não precisava fazer mais nada, acrescentar nada mais para que todos os que deveriam ser salvos fossem salvos por meio da arca construída por Noé. A nossa vida, a nossa salvação está plena em Cristo, não precisa de mais nada. Completa, é suficiente. Portanto, se você se sente infeliz e quer ser feliz, Cristo é suficiente, porque Ele é o fiel mediador que traz da parte de Deus todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus trouxe para nós em Cristo as bênçãos nas regiões celestiais. Portanto, se quer ser feliz, Cristo é a fonte e aquele que pode nos conceder a felicidade. Se quer esperança, Cristo é aquele que pode e nos dá a esperança da vida eterna. Se almeja viver para sempre com o Senhor, Cristo é aquele que nos garante que nós estaremos com Ele para sempre. Cristo tem tudo. Tudo. Inclusive, em Cristo nós encontramos a capacidade para lutarmos contra o pecado, vencermos o pecado e vivemos uma vida que agrada, porque o próprio Cristo nos mandou do seu Espírito, que vindo para a igreja, diz Paulo em Gálatas 5, 22 e 23, que nos dá do fruto, de seu fruto, que dentre eles está o domínio próprio. Cristo é um mediador suficiente. Suficiente. Você quer viver uma vida abundante com Deus? Cristo é suficiente. Não precisa de mais nada. Cristo é suficiente. Toda tentativa das religiões de acrescentar algo a Cristo, como se Ele não fosse o suficiente, faz com que Ele seja reduzido. E aquele que é o justo e íntegro mediador, e também fiel mediador, passa a ser um pequeno mediador, incapaz de satisfazer plenamente o homem, porque acrescentam a Ele coisas desnecessárias. Cristo é suficiente. Então, se você quer viver uma vida abundante com Deus em tudo aquilo que Deus tem para nós, busque Cristo. Vá a Cristo. Ande com Cristo. Medite em Cristo. Ouça Cristo. Fale com Cristo. Viva com Cristo. Porque Cristo é o nosso mediador suficiente. Tudo que Deus tem para nós, o nosso perfeito, fiel mediador, traz de forma perfeita. Ele é suficiente. O que acontece é que no capítulo 7, então, Deus traz o dilúvio. Noé, com 600 anos de idade, vê o dilúvio, entra na arca. Então, diz o texto que 40 dias e 40 noites, onde águas desceram do céu, águas subiram da terra, e de tal forma encheu a terra de água que 15 côvados acima dos montes
ficou coberto de água, para que toda a terra estivesse completamente inundada. Depois que a terra recebeu toda aquela água, cessaram as comportas dos céus e da terra, do abismo, e a água permaneceu ainda na terra por muitos dias, até que Deus viesse a fazê-la minguar pouco a pouco. Capítulo 7, capítulo 8 de Gênesis. 150 dias a água predominou. Então, minguando, Noé, esperando que chegasse até a superfície seca, a arca finalmente encontra repouso. E nós vamos agora para o texto do capítulo 8, versículo de número 20, quando finalmente diz, depois que o texto disse que Deus se lembrou de Noé, de todos os animais que estavam na arca, ou seja, Deus foi fiel à sua palavra dada a Noé como mediador da salvação. Deus não abandonou os que confiaram nele, Deus não abandonou os que esperaram nele, Deus não abandona os que se entregam para ele. Não tenha dúvida de que Deus jamais deixará o seu povo, um povo que confiou a sua vida a Deus, que confiou na salvação de Deus, mediada por Cristo Jesus, jamais será decepcionado, frustrado por Deus, porque Deus é fiel, a ponto de Paulo dizer que mesmo que nós sejamos infiéis diante de Deus, Deus continuará sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode mentir, Ele não pode quebrar a sua palavra. Tamanha é a segurança que nós temos de que Deus cumprirá tudo o que nos prometeu, e então podemos descansar, sabendo que Deus é fiel. Ele não deixará o seu povo jamais. Ele lembra de Noé, ele se lembra de Noé, ele é fiel à sua palavra. E então Noé agora, no capítulo 8, versículo 20, está já em terra. As águas minguaram. Foi um ano inteiro entre as águas chegarem de cima e de baixo e passarem um tempo sobre a superfície da terra e depois começarem a minguar. Esse percurso todo durou um ano. Todo esse tempo de inundação. E então, a partir do versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E então, o versículo 3 diz, versículo 6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé, seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Pulando outra vez, diz, no versículo 16: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, e de toda a carne que há sobre a terra. As águas baixaram, e o nosso mediador daqueles dias será o mediador da adoração, do culto a Deus. Noé oferece um culto ao Senhor agradável, por meio do sacrifício que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Noé tanto oferece o sacrifício apontando para Cristo, nosso sumo sacerdote, quanto aquilo que é oferecido aponta para Cristo, que é o sacrifício, já que Cristo é tanto o que oferece quanto o oferecido.
E assim Cristo ofereceu-se por nós como mediador entre Deus e nós, entre nós e Deus. Noé fez isso. Ele mediou entre Deus e toda a criação. Ao oferecer o sacrifício, Noé foi um intercessor, tanto por sua família como por toda a criação, oferecendo um culto que agrada a Deus de tal forma que diz que Deus aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Deus se agradou do culto. A intercessão de Noé foi assim. O fiel mediador ofereceu um culto ao Senhor agradável. E então fez com que Deus abençoasse a terra. É o que vai acontecer em seguida. Noé se torna o herdeiro de tudo e o instrumento que traz as bênçãos de Deus sobre a terra. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e Deus abençoa não só a Noé e seus filhos, mas toda a terra. Noé foi o intercessor. Noé foi o instrumento do derramar das bênçãos do Senhor, mediador entre as bênçãos de Deus derramadas sobre a criação. Jesus é assim. Jesus é o nosso intercessor. João diz que escrevia para que a igreja não pecasse, mas se porventura viesse a pecar, alguém cometesse um erro, deveria confiar na intercessão de Cristo. Deveria lembrar que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus ofereceu um culto perfeito a Deus, oferecendo a si mesmo como um sacrifício. Devemos confiar no sacrifício. Jesus é o nosso intercessor, que intercede por nós a Deus constantemente. Devemos confiar. Se nós precisamos, se nós estamos tristes, se nós estamos angustiados, se pecamos, devemos ir para Cristo, nosso intercessor, porque por meio dele, Deus ouve nossas orações, recebe-nos e então se dispõe a nos ajudar, a nos abençoar, a nos receber, a nos perdoar. Busque Cristo, nosso intercessor, porque a intercessão de Cristo é perfeita. É perfeita. Não fique padecendo, não fique se angustiando, não fique sofrendo os problemas sem buscar auxílio. Nosso auxílio é Cristo, o nosso intercessor. Se Noé, um homem justo e íntegro, mas pecador, foi suficiente para interceder pela criação, e por meio dele Deus abençoou a criação, como Deus não receberia a intercessão do seu próprio Filho e não nos abençoaria por meio de seu próprio Filho? Se Deus aceitou a intercessão e a mediação de um pecador, não aceitaria a intercessão e a mediação do seu próprio Filho, perfeito, justo, íntegro, fiel, que nunca pecou? É claro que Ele aceita. Então confie, quando você orar ao Senhor, confie na mediação de Cristo, confie na intercessão de Cristo, entregue completamente a vida de tal forma que, confiando nos méritos e na mediação de Jesus, você descanse. Lembre que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, para nós não ficarmos ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, você se entrega de tal forma, confiando na intercessão e mediação de Cristo, que o seu coração descansa em Cristo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, então guarda sua mente e seu coração. Você dorme tranquilo, acorda tranquilo, porque confiou na intercessão e na mediação de Cristo. Porque se Deus ouviu um pecador como Noé, apesar de justo, quanto mais não ouve o seu Filho, Jesus, que tem intercedido e trazido as bênçãos divinas sobre nós. Confie. Lute contra a ansiedade. Lute contra as preocupações demasiadas. Porque nós temos um intercessor. Não confie desconfiando. Confie de fato e de verdade. Entregando a Ele com a vida, sabendo que Ele é o nosso perfeito intercessor. Então, toda a vontade boa, agradável e perfeita de Deus será trazida dele para nós. De Deus para nós. Porque Ele é o nosso perfeito intercessor. Deus abençoa Noé, seus filhos, a terra.
diz que eles sejam fecundos, traz uma novidade. Ele diz, nós não lemos, mas no versículo 3, que assim como a erva verde foi dada como comida, lá em Gênesis capítulo 1, ele diz no versículo 4 que a carne agora passaria a ser também um alimento. O que não era possível é que eles então tomassem o sangue cru, puro. E essa é a ideia de não tomar o sangue com a carne, que é o sangue que é a vida. Ou seja, não beber o sangue puro. Não beber o sangue puro. Como tem sido comum desde muitos milênios em tribos, em religiões pagãs, os sacrifícios em que as pessoas tomam do sangue puro do animal e bebem num rito pagão que desonra, desagrada a Deus e macula a própria natureza humana. Deus disse, não façam isso. Mas a carne então estava liberada. Hoje nós comemos carne à vontade, porque Deus deu ao homem isto. O pecado entrou no mundo e a possibilidade de comer carne então passou a nós. Não é assim. Não, e não será. Quando Jesus voltar no novo céu, nova terra, jamais poderíamos pensar que teremos carne outra vez para comer, porque precisaria ter morte. E não haverá mais morte. Não haverá mais dor, não haverá mais calor. Deus concede esta permissão ao homem de comer a carne. Muita coisa muda na criação. O pecado trouxe mudanças. Mas mesmo assim Deus abençoa a sua criação. E estabelece uma aliança, como nós já mencionamos, em que Noé é o mediador da aliança aqui, assim como Cristo é o mediador da aliança entre nós e Deus, a nova aliança. E um sinal foi dado. Qual é o sinal? Um arco nos céus, para que Deus se lembrasse da aliança eterna entre eles e os seres viventes. Uma aliança que lembraria a Deus que a terra não poderia ser outra vez destruída com água. Não mais. Pedro lá na frente nos dirá que ainda que Deus não vai mais destruir a terra com água, em hipótese alguma, porque Deus é fiel à sua aliança. No entanto, ele nos diz que assim como a terra foi reservada para a água, em seus dias, ela agora existe para o fogo, 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Deus reservou a terra para um outro momento, mas nós temos confiança. Virá o juízo? Sim, virá o juízo. Mas não devemos temer, porque nós confiamos no nosso mediador. Assim como a família de Noé e a criação precisaram confiar no mediador Noé. Nós confiamos no nosso mediador, mediador de uma nova aliança, que nos deu um novo sinal, que é o batismo. E que neste novo sinal nos conforta, sabendo que Deus é fiel. Nos lembra, sabendo que Deus é fiel, que Ele vai cumprir sua palavra. Que mesmo que chegue o dia do juízo, aqueles que confiaram no mediador que traz a salvação para o seu povo, então serão poupados, serão salvos, serão livrados. Se você quer se livrar da ira vindoura, Cristo, nosso mediador, é um instrumento de salvação, como Noé foi um instrumento de salvação para aqueles dias. Então entregue a sua vida a Jesus. Confie a sua vida totalmente a Jesus. Porque em Jesus, todas as bênçãos de Deus são trazidas para nós. Em Jesus, tudo que Deus prometeu alcança o povo dele. Como em Noé, tudo que Deus falou alcançou a família de Noé e a criação que entrou na arca. Então confie a vida a Jesus. Entrega. Seja feliz em Jesus, confiando completamente na obra que Ele realizou. Porque não tenho que temer. Em Jesus, Deus cumprirá tudo o que prometeu. E é o que acontece. A partir de então, se segue uma nova etapa da história, onde
Novas coisas acontecem e Deus cumpre cabalmente suas promessas, página após página da Escritura. E mesmo que chova bastante, ainda sabemos que Deus cumprirá a sua promessa, porque Ele é fiel à sua palavra. Então confie no Senhor e descanse nele. Busque ao Senhor Jesus e se entregue a Ele. E busque viver então para a glória dEle, como quem sabe que Ele é fiel para cumprir tudo o que diz. Descansa no Senhor e espera nele.